de Apocalipse, capítulo 4. Muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse porque é um livro de profecias e muitas vezes não tem um real sentido, não sabe o real sentido do livro de Apocalipse. E nós vimos justamente nesses nossos estudos que o livro de Apocalipse ele traz uma mensagem central, uma mensagem essencial. E o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse tendo visões acerca das coisas que viriam a acontecer. E estas coisas, elas não viriam, né, para trazer medo para a cristandade, mas pelo contrário, para encorajar a cristandade, para encorajar a igreja, porque a mensagem essencial do Apocalipse é de que Jesus Cristo é vencedor. Essa é a mensagem central, de que apesar dos inimigos do Senhor, apesar da maldade, aparentemente ela está vencendo. No final de todas as coisas, o Senhor Jesus, Ele é o vencedor. Né? Então essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Não há por que ter medo de ler um livro desse. Claro, tem várias visões simbólicas aqui, passagens simbólicas, a profecia, né? a ideia, né? da literatura de profecia é cheia de simbolismos, de linguagem de figura, o qual nós iremos observar essas linguagens e entender o que o apóstolo João estava se referindo a essas linguagens. Inicialmente nós vimos a primeira parte desse livro de Apocalipse, nós dividimos em 7 partes iguais, onde essas 7 partes elas fazem uma revelação progressiva do que pode vir a acontecer. Essa revelação ela acontece tanto no passado, no presente e no futuro. Ou seja, o livro de Apocalipse ele não é um livro especificamente para falar das coisas que só vão acontecer no futuro. Tem muita gente que interpreta desse jeito, né? Que o livro de Apocalipse é um livro que vai acontecer coisas somente no futuro. Mas o livro de Apocalipse é um livro que trabalha das coisas que já se passaram, das coisas que estão no presente, que estão acontecendo agora e das coisas que ainda virão, certo? Então, com uma visão profética, ela aparentemente parece ser um pouco confusa, mas ela vai trabalhar justamente esses elementos que na eternidade, por exemplo, é algo muito difícil de entender, porque na eternidade não existe tempo, né? Não existe tempo, a gente não consegue entender uma lógica, um raciocínio fora do tempo, fora da lógica do tempo. Então Deus está acima do tempo, Deus criou o tempo, né? Então nós não sabemos essa lógica, nós não temos a consciência de entender o que é essa lógica, do qual quando o apóstolo João foi, né, subiu para ver as visões do qual ele observou, ele estava ali naquela visão fora do tempo, na eternidade, na glória do Senhor, nos céus, e ali é um momento que a gente não sabe se ali é presente, se é passado, se é futuro, mas que quando nós observamos o todo do livro do Apocalipse, ele está falando do que se passou, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer. Os irmãos compreenderam? Muito bem. Então essas 7 partes paralelas, iguais, mostram essa revelação que ela vai sendo progressiva. Essa revelação do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, isso vai ficando mais claro, mais evidente, à medida que a gente vai lendo o livro de Apocalipse e a gente vai observando essas 7 partes paralelas, essas 7 partes iguais, se revelando, chegando ao ápice, que é lá nos últimos capítulos de Apocalipse, né? Capítulo 20 ao 22, nós vemos lá a descida da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, né? O julgamento final e por aí. Tá bom, meus irmãos? Entenderam, né? Primeira parte, nós vimos aqui que é essa literatura que o apóstolo João utiliza, que é a carta, né? A gente vê uma apresentação do apóstolo João, onde ele está, na ilha de Patmos, ele recebe a visão gloriosa de Cristo Jesus, e logo depois Cristo Jesus, por intermédio de João, começa a falar às 7 igrejas da Ásia Menor, que é uma fala para todas as igrejas de todas as épocas, não especificamente somente aquelas igrejas.
mas para todas as igrejas. Então são ensinamentos que Cristo vai trazer para a igreja como um todo, certo? Então esses ensinamentos é para mostrar no final de tudo de que Cristo sonda a igreja, de que Cristo conhece a igreja, de que Cristo sabe quais são as igrejas. No final ele sempre diz, né? Ele dá um diagnóstico de todas as igrejas. Ele sabe qual é a igreja fiel, ele sabe qual é a igreja que diz ser viva, mas está morta, ele sabe qual é a igreja que é nem fria e nem quente, mas é morna, ele sabe qual é a igreja que morre, que é fiel até a morte, enfim. Então ele sabe de todas as questões da igreja, ele conhece. Então essa parte é para mostrar que Cristo Jesus, ele conhece e ele é vitorioso, porque no final de tudo ele diz, olha, aquele que perseverar receberá a coroa, né, da glória, ele receberá roupas, né, vestiduras brancas. Então, mostrando justamente aquele que perseverar durante esse processo, que é justamente a nossa vida. Então, João, quando ele escreve para a igreja daquele, né, dos anos 90, literalmente, né, que mais ou menos foi nessa época que João escreveu o Apocalipse, no ano de 90, ali aquela igreja iria passar por um processo intenso de perseguição. Então o livro de Apocalipse seria um alento, seria um livro para deixar a igreja calma. Olha, se acalme, meu irmão, se acalme. Por que a gente teve que se acalmar, João? Porque a minha família está sendo perseguida, meus filhos estão sendo mortos. Se eu não posso negar a Cristo, mas aparentemente parece que eu tenho que negar, porque se eu negar, eu vou ficar vivo, mas se eu não negar, eu vou morrer. Então, João, por que eu devo ficar feliz e alegre? Porque Jesus é mais que vencedor, meus filhos. Apesar da morte chegar até nós, você não vai sofrer a segunda morte, como ele explica lá, né, depois de Apocalipse. Você pode passar por sofrimentos, por dores, você pode passar por problemas terríveis, mas Jesus Cristo, né, ele é vencedor, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é quem é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como você leu, né, Lenin? Socorro bem presente diante das tribulações, por isso não temeremos. Então, vamos continuar aqui, né, com essa visão do trono de Deus no capítulo 4, que quando ele termina aqui, né, essa primeira parte, ele inicia a segunda parte do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 ao capítulo 8. Então, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono,
ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nossos, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém. Amados, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, comentários, o que quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá certo? E se eu não souber responder a pergunta dos irmãos, entendam, tá? Eu não sei de todas as coisas, tá? Eu não tenho todo o conhecimento. E principalmente também de um livro que é cheio de interpretações, tem várias, visões acerca de uma simples passagem como essa do capítulo 4. Nós vamos passar por essas interpretações, tá certo? E nós vamos chegar, a uma interpretação que eu acredito que seja correta, tá certo? A mais correta com o contexto da Bíblia e com tudo, tá certo, irmãos? Então, qualquer dúvida, perguntem, tá? Qualquer comentário, pergunte também. Pastor, não entendi nada, pode perguntar também. Eu vou tentar esclarecer ao máximo, tá bom? Aquilo que ficar difícil de entender. Tá bem, irmãos? Ok. Então, essa expressão que nós vemos aqui, só recapitulando, no capítulo 4, depois destas coisas, Depois destas coisas, não vai falar de algo que vai acontecer no futuro distante. Os irmãos têm que entender isso, tá? Como alguns teólogos argumentam que depois dessas coisas, coisas que vão acontecer lá no futuro, uma coisa que ainda não aconteceu. Mas o que está se referindo aqui, depois dessas coisas, são as coisas que vão acontecer, desde a primeira chegada de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Vocês não estão compreendendo? Então, depois destas coisas, é esse processo, esses eventos que vai acontecer ali quando Cristo Jesus chegou e quando Cristo Jesus voltará, tá certo? Então, isso vai incluir os acontecimentos que já estavam se desdobrando, que já estavam acontecendo na época de João, na época que João estava escrevendo o Apocalipse, E aí ele fala aqui, e te mostrarei, o que deve acontecer depois dessas coisas, é usado aqui aparentemente do mesmo modo como lá no versículo 1 do próprio capítulo 1. Vamos ver aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, esse em breve que deve acontecer são as coisas que vão acontecer na primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Tá certo, irmãos? A mesma coisa também no verso 19, que ele diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então não são coisas que somente vão acontecer no futuro muito distante, mas são coisas que estão acontecendo desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Compreenderam aí a essência da coisa? Então, aqui também, meus queridos, indica que o cumprimento lá da profecia de Daniel 2, do capítulo 2 de Daniel, a respeito do estabelecimento do reino de Deus, começa, na verdade, com Cristo Jesus. Então, quando Cristo chega, ele é morto, é ressuscitado, ali se inicia o reino de Deus. É inaugurado o reino de Deus. Por isso que a gente sempre fala na questão da tensão do já e ainda não. A gente já está no reino de Deus. Jesus Cristo já inaugurou o reino de Deus, mas ainda não completamente. Plenamente ainda haverá. Por isso que a gente, na oração dominical, o que é que a gente diz? Vem o teu reino. A gente sabe que Jesus Cristo reina. A gente sabe que a igreja é esse lugar de poder de Deus, onde Deus se manifesta. O que a gente vê lá em Atos capítulo 1, versículo 8? E recebereis o quê? Poder. Poder vem de quem? De Deus, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, por intermédio da igreja, vai manifestar esse poder do reino de Deus
para o mundo. Certo? Então a igreja é o reino de Deus, né? Começando em Cristo Jesus. Tá? E no verso 1 do capítulo 4, meus irmãos, aqui de Apocalipse, não introduz apenas a segunda parte da profecia. A gente entende isso, que ela começa. A partir daqui começa a segunda parte. Mas também começa todo o resto do livro. Porque é a partir daqui desse verso 1, tá? Que todo o livro vai ser uma visão do apóstolo João. Né? Então fica claro que as visões que estão por vir dizem respeito ao acontecimento que vai acontecer por todo o tempo da igreja, tanto no que se passou lá na época de João, desde o que está se passando aqui e agora, e desde o que as coisas que ainda vão acontecer. Os irmãos estão compreendendo? Então é isso, tá? Que esse verso está dizendo. Depois dessas coisas, é isso que vai acontecer, tá? Alguns já podem até ter acontecido alguns cumprimentos, algumas coisas. Outros aguardam seu cumprimento e outros têm múltiplos cumprimentos por toda a era, por toda a época da igreja, por toda a história da igreja. Tá? Então é uma coisa que não é tão simples assim. Mas nesses versículos, João aqui é levado ao campo celestial. Os irmãos observam aqui, ó. Depois das coisas, olhei, ele viu alguma coisa. E eis não somente uma porta aberta no céu. Então ele viu uma porta aberta onde? No céu. A glória de Deus. Como também a primeira voz que ouvi como de trombeta. Então ele viu o céu, né? Ele viu. Então ele está ali, foi levado à corte celestial. Ele foi levado ao céu. E está na presença da dimensão espiritual eterna, do conselho celestial de Deus. Olha só que interessante, né? Significa que o tempo dos acontecimentos que o apóstolo João está vendo ali naquele momento é difícil de determinar precisamente se aquilo é presente, passado ou futuro, porque ele está vendo numa dimensão da qual nós não entendemos. Ele está vendo uma coisa da qual foge da nossa lógica, da qual foge do tempo. Tá certo, irmão? Ou seja, as visões que se iniciam a partir desse capítulo 4 provavelmente têm misturas dos elementos passados, presentes e futuros. Compreender essa primeira parte? Então é justamente isso. E a partir desse momento a gente vai ver esses elementos. Como também no capítulo, nessa primeira parte, nós vimos que as 7 igrejas da Ásia Menor se referiam às igrejas daquela época. Não se referia? E já para nós foi o quê? Para nós passou. Essas igrejas não existem mais. Essas igrejas do qual o apóstolo João, aqui por Jesus Cristo, por intermédio de João, escreveu aqui, ela não existe mais, essas igrejas. Passou. Mas essas cartas também se referem a nós hoje? Se refere. E para a igreja do futuro também vai? Também vai. Então os irmãos compreendem que o Apocalipse ele está misturado com essa ideia de coisas que já aconteceram, coisas que estão por acontecer, que acontecem e que outras que vão acontecer. Aprenderam aí, né? Essa visão, essa dica para lermos o livro de Apocalipse. E aí nós vimos na aula passada, né? Deus está assentado no trono, né? Que nós vimos que o trono é um símbolo de autoridade, é um símbolo de honra, né? Um símbolo de julgamento. Vimos que Jesus Cristo, né? Ele estava ali sendo representado com essas pedras, né? Essas pedras preciosas, como o sardônio, o jaspe, a esmeralda com o arco-íris. Aí nós finalizamos justamente com o entendimento do que foi o arco-íris. Se esses irmãos se lembram, né? Que é justamente da misericórdia do Senhor. O jaspe, falando da santidade, que é uma pedra branca que resplandece, né? A branquitude, ou seja, a pureza de Deus. O sardônio traz um tom vermelho, mostrando a justiça de Deus, que Deus é um ser justo, né? Amoroso, mas é justo. E o arco-íris, representando pela pedra de esmeralda, e traz essa esperança, né? Essa misericórdia do Senhor, porque apesar do nosso pecado, Deus é misericordioso, como foi lá em Noé, né? Com a aliança, né? O símbolo da aliança de Noé, que Deus fez lá com o povo, né? Quando acabou com o dilúvio,
O dilúvio acabou, veio o arco-íris, mostrando essa aliança que Deus tem com o seu povo. Dizendo também, como nós vimos na aula passada, que não haverá mais destruição por dilúvio. Haverá chuvas intensas por vários lugares, mas um dilúvio como existiu, não existirá mais. E aí também João faz aqui as características. Sim, a igreja ela vai glorificar e participar do reinado e do julgamento do mundo, do verso 4. Veja aí o verso 4. Porque ele viu o trono, e o trono era semelhante a esse. Quem estava sentado no trono, que é Deus, ele era de aspecto de pedra de jaspe, sardônio e arco-íris. Mas ao redor daquele trono, verso 4, há também 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? A gente fica perguntando, por que 24? Quem são os anciãos? Por que vestidos de branco? Por que estão ao redor? Por que eles usam coroa? Quem são esses? Ancião é uma palavra que no grego, certo? É a palavra presbítero. Presbítero pode ser dado como idoso também, um ancião experiente, Então, presbítero tem esse sentido também, porque a palavra grega no original aqui é a palavra presbítero, certo? Presbiteros. Então estavam ali 24 presbiteros, ou seja, anciãos. Quem são esses anciãos? A gente sabe que os presbíteros são o que da igreja? São representantes do que? Na igreja, a gente escolhe os presbíteros, mas eles representam o que na igreja, meus irmãos? Eles são o que aqui na igreja? A autoridade, perfeito, irmão. A liderança da igreja. Os presbíteros representam a liderança da igreja, É uma posição de autoridade, é uma posição de poder dentro da igreja, certo? Os presbíteros fazem parte dessa questão. Então João vê assentado aí 24 anciãos. Nas minhas leituras, observei justamente essa questão. Os 24 é um número perfeito, certo? Dos 12 tribos, das 12 tribos lá do Antigo Testamento, e das 12, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Cristo. Então 12 mais 12, 24. Então seria o número completo da igreja, do povo de Deus. Então os 24 anciãos seria todos que fazem parte do povo de Deus, tanto os que estão no Antigo Testamento quanto aqueles que estão no Novo Testamento. Não representam especificamente as 12 tribos e nem os 12 apóstolos, mas representam toda a igreja, principalmente na figura da sua liderança, porque ele fala 24 o quê? Anciãos, tá? 24 anciãos, que são 24 presbíteros, ou seja, são todo o povo de Deus. Ou seja, a gente vai colocar o povo de Deus aqui como a igreja, entenderam? Então, a igreja tem honra e não apenas de ser salva, mas também de reinar com Deus nos céus. Porque veja bem, se esses 24 anciãos forem anjos, como alguns interpretam, como é que esses anjos estão vestindo branco? Porque qual é o sentido de vestir branco? Não sei se irmãos viram, mas nas cartas, às igrejas aqui da Ásia Menor, às vezes tinha algumas igrejas que eles diziam que iriam vestir branco, iriam vestir roupas brancas. Mas por que vestir roupas brancas? Pureza. Vestir roupas brancas pela justificação. A gente não é justo pelo aquilo que nós fazemos. Você não é puro porque você busca ser puro. Está entendendo? A gente pode buscar a pureza, a gente deve buscar a santidade, a gente tem o dever de agradar ao Senhor, mas os irmãos compreendem, entendam que
Isso que nós fazemos para o Senhor é como trapo de imundícia, não serve para nada. Não serve para nada, porque nós não conseguimos alcançar a exigência de Deus. Deus é um ser extremamente exigente e Ele exige perfeição. E você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Você pode buscar, você pode correr atrás, você pode entrar dentro de uma bolha, mas você não vai conseguir, porque o único que conseguiu fazer isso foi um homem que veio a esta terra e ele era chamado de Filho de Deus. Quem é este homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi este que veio ao mundo, que é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado, veio mostrar ao mundo como é ser perfeito. E ele morreu, se sacrificou por cada um de nós. E aquilo que ele fez por nós, ao crermos nele, é como se ele chegasse à nossa frente. E quando Deus te enxergasse, ele não enxergasse teu pecado, mas enxergasse o quê? Cristo Jesus na tua frente. Então, é mais ou menos nessa cena. Você está chegando lá no céu, aí os anjos vão abrir a porta. Cadê suas credenciais, meu querido? Deixa eu observar. Rapaz, tu fizesse tudo isso. Mas eu tentei, eu fiz, sabe? Eu dei muita caridade, eu fiz muita coisa boa nessa terra, né? Eu tentei ser o máximo possível de puro, né? Uma pessoa muito boa fui na terra. Beleza. Mas não é suficiente, cara. Inferno. E aí chega o outro. Eita, rapaz, mas tudo isso, misericórdia, meu irmão. Merece que o inferno nele. Espera aí, tem uma coisa escrita aqui que está dizendo que você creu em Cristo Jesus. Então você está perdoado, está escrito com sangue vermelho, perdoado. Chega, meu irmão. Então, quando vai pesar os seus pecados, ele não vai pesar você. Ele não vai colocar seus pecados na balança, ele vai colocar Cristo. E Cristo não vai pesar. Porque ele é perfeito. A justiça dele é perfeita, a obra dele é perfeita. Né? Por isso que nossa salvação, ela não vem por meio das nossas obras. A nossa salvação não vem por intermédio daquilo que podemos fazer, mas vem por Cristo Jesus, pela obra dele. Amor, irmãos, por isso que ele fala aqui, aqueles que estão vestidos de brancos foram os justificados. E quem é que pode ser justificado? Os anjos podem receber misericórdia, os anjos podem receber justificação. O que foi que aconteceu com Satanás quando se rebelou contra Deus? Ele recebeu misericórdia de Deus, irmãos? Não. Mas nós, seres humanos, a humanidade, ao se rebelar contra Deus, o que é que Deus usou com a humanidade? De misericórdia. Deus amou a humanidade, amou e entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Isso é muito importante, irmãos. Por isso que esse versículo 4 está se referindo à igreja. E observe que a igreja aqui, além de estar vestida de branco, ela está usando o quê? Observe no finalzinho do versículo 4. Está usando coroa de ouro. Nas suas cabeças estão usando coroas de ouro. Então, as vestiduras significam aqui a questão da justificação, como já falei. Enquanto a coroa é justamente aquela coroa que Jesus Cristo prometeu também lá para as 7 igrejas. A coroa da vida, exatamente. A coroa da vida, a coroa prometida aos fiéis, mesmo diante da morte. Mesmo que você vai morrer, meu irmão. Você não vai negar a Cristo Jesus, então você vai morrer. Sim, irei morrer, mas receberei a coroa da vida. Receberei a coroa de ouro, a coroa pura, a coroa sagrada de Deus. Então, nos céus, meus irmãos, aqueles que já foram, aqueles que já estão com o Senhor, os santos, eles podem ser identificados pelas suas roupas. Eles estão vestindo roupas brancas. Não sei se é literalmente roupas brancas, mas entendemos que são roupas de pureza,
e trazem pureza. Também são identificados pela sua missão e também pela sua posição, tá certo? Ou seja, eles têm coroa, eles reinam junto com Deus e se assentam em tronos. Tá bom, meus irmãos? Então é isso que esse versículo 4 quer nos dizer, tá? E aí vem depois o versículo 5 aqui, falar também de uma coisa muito interessante. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Do trono, quem é que está no trono? Deus. Quando ele fala aqui de relâmpagos, vozes e trovões, é uma referência do que acontece lá no Êxodo com Moisés. Quando Moisés sobe no monte, o que é que acontece com ele lá? O que é que Moisés enxerga? O que é que Moisés vê lá no monte de Sião? Ele vê o que está escrito aqui: relâmpagos, trovões, vozes. Então Deus fala com Moisés como se estivesse ali. Tem a sarça ardente, que se revela aquela manifestação, mas quando ele está caminhando com o povo e tal, ele vai pegar lá as tábuas da lei, ele sobe ao monte. Quando chega lá no monte, ele enxerga que há uma manifestação de Deus também. E Deus se manifesta como o quê? Com relâmpagos, com trovões, com vozes, Não sei se os irmãos já perceberam, mas quando a gente está numa tempestade de trovão, parece que é uma coisa, sabe, sobrenatural. Quando aqueles trovões bem fortes que balançam a parede, e você fica com medo. Quando você é criança, quando eu era um moleque pequenininho, eu entendia que era Papai do Céu gritando, Papai do Céu está gritando, Papai do Céu está brigando, não sei o que e tal. E na cabeça do povo da antiguidade, ele tinha esse mesmo juízo, esse mesmo pensamento, de que era a divindade falando alguma coisa. Por isso que se criou vários deuses que são representantes do trovão. Tem lá na Grécia, os Zeus, lá na África também tem vários outros deuses que são representantes do trovão. Aqui os indígenas tinham um Caramuru, que era também um deus do trovão. Mas não tem lugar que é vaca? Tem lugar que tem uma vaca? Mas estou falando dos trovão, porque o trovão é uma coisa bem extraordinária, é uma coisa bem incrível assim da natureza e que espanta, As pessoas têm gente até grande já, adultos, tem medo de trovão. Tem mais medo do trovão do que do relâmpago, do raio. Só que é o contrário, a gente deveria ter mais medo do raio do que do trovão, porque o som, exatamente, o relâmpago. E aí tem algumas pessoas que é o subconsciente, o inconsciente da pessoa, talvez um trauma que teve ali na infância, tem medo, de trovão. Mas é isso, tá? Deus aqui, do trono dele, sai relâmpagos e trovões. Exatamente. É para mostrar. O trovão é algo que assim, que você pode ser velho, mas quando dá um trovão você aprende na base, exatamente. Então, pastor, oi. mas no caso seria uma manifestação da ira, da justiça de Deus, porque o momento que Moisés está subindo é quando o pessoal está fazendo os bezerros de ouro, mas é uma manifestação da grandeza de Deus, Deus sendo um ser extremamente poderoso, ser aquele que governa sobre todos, que está acima de todos. Então é essa a ideia, certo? Tem essa passagem aqui em Êxodo capítulo 19, quem quiser abrir, abra aí. Êxodo capítulo 19, versos 16 e 17, Então a menção aos relâmpagos, vozes e trovões me remete diretamente ao recebimento das tábuas da lei lá no Sinai. Êxodo 19, versos 16 e 17. Amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espécie de nuvem muito forte, louco de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se à terra. Entenderam? Então não era questão da ira de Deus. O povo, quando viu o trovão, o que foi que o povo fez?
tremeram-se, né? Se tremeram diante daquela manifestação. A voz de trombeta, né? Ou seja, voz, trovões, relâmpagos, e isso fez com que o povo ficasse ao pé do monte. E aí Moisés sobe, né? Imagina só, lá a cabeça do monte pegando fogo, cheio de trovão, raio, e o cara sobe para lá. A gente fica imaginando, que cara maluco, né? Que cara maluco, mas ele vai lá ao encontro de Deus, receber a lei do Senhor. Conhecia a Deus, por isso que ele não temeu. Exatamente. Ele sabia que aquela manifestação é a manifestação divina de Deus. E aqui nós temos também, meus irmãos, no verso 6, adiante do trono, como um quimar de vidro, semelhante ao cristal, tá? O que é esse mar de vidro? É justamente uma referência ao Mar Vermelho, tá? O que foi que aconteceu no Mar Vermelho, irmãos? Lá na história, quem irmão? Sim, mas ele serviu de quê? De caminho, né? Para a liberdade. Exatamente, o mar a seco, né? Então, o Mar Vermelho representa justamente esse empecilho, né? E quando o povo chega diante do mar, meu Deus, e agora? Vem as tropas de Faraó, vai acabar com a gente, e meu Deus, não tem como ir e voltar, como é que vai ser? Estamos encurralados, né? Então o mar, né, representa justamente esse empecilho. Mas o que foi que Deus fez por intermédio de Moisés? Livre, né? O mar foi aberto, houve a tirada desse empecilho, né? Eles foram libertos, tá? Então em Apocalipse capítulo 15, vamos dar abrir aí, Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. Da sua imagem, no número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tanto tendo arcos de Deus, e entoavam o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto do cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são os teus obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e te adorarão neste dia, porque os teus atos de justiça se fizeram conhecidos. Muito bem, amém, amém. Então, é isso, o mar de vidro que é ali mencionado, né, nesse versículo 6, ele é explicado aqui no capítulo 15, verso 2, né, e verso 3 também, mostrando que a menção a esse cântico de Moisés torna-se um símbolo do novo êxodo do povo de Deus. Que novo êxodo é esse? Né? O vencedor da besta e do profeta, do falso profeta, o povo que será levado para o novo céu e para a nova terra. Entenderam aí? Então esse é o novo êxodo, né? Haverá um mar, um empecilho, porque geralmente, né, o mar é associado a essa visão, tá? E todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, né? O mar, as águas, tem esse sentido, né? O mar no Apocalipse, como toda a Bíblia, representa os maiores inimigos do povo de Deus, tá? E aí é por isso que lá no final diz que o mar já não mais existirá. Não sei se irmãos lembram dessa passagem, mas no final de todas as coisas, o mar já não existirá. Talvez não seja literalmente a ausência do mar, mas sim a ausência do inimigo de Deus. Não existirá mais inimigos do Senhor. Não existirá mais o que temer, no sentido da maldade, do mundo mal, né? Como já foi dito, o mar esteve entre Israel e a libertação, por isso precisou ser ferido por Deus, aberto por Deus. E aqui, no versículo 6, ele ficou como o quê? Um mar de vidro, semelhante ao cristal, ou seja, é um mar cristalizado. Quando se abriu, né, ao meio para que... Então, a mesma coisa, né? Quando o Mar Vermelho se abriu,
Aquele mar ficou como um cristal. Ele não pôde fazer mal para aquele povo. O mar não fez mal para aquele povo. Por quê? Porque Deus interviu. Então, o mar de vidro semelhante ao cristal é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Olha, o mal existe, mas ele não te ferirá. Ele não vai levar você à segunda morte. Ele pode levar você à primeira morte, mas você não vai permanecer na morte. Por quê? Por que a gente não vai permanecer na morte, irmãos? O que foi que Cristo fez com a morte? Destruiu a nossa morte. Jesus destruiu a nossa morte, irmãos. Então, a morte, que é um dos terrores, lá diante dela todo mundo vai tremer. Diante de um diagnóstico de câncer terminal, todo mundo aqui vai chorar. Todo mundo aqui vai se espernear. Todo mundo vai ficar sentindo, mesmo que não chore, mas fica ali. Deus tem tanto tempo de vida. Diante disso, se estremece, você fica ali aterrecido. Mas em Cristo Jesus nós temos a promessa de que não permaneceremos mortos, mas sim ressuscitaremos. Haverá ressurreição. E é isso que o mar de vidro está nos dizendo, né? Que esse mar, semelhante como o do cristal, ele não poderá ser mais um empecilho. A morte não é mais um empecilho, porque estamos passando por ele. O Salmo descreve poeticamente aquele momento em que Moisés feriu o mar, quando então o povo de Israel passou por meio do mar, como um ato de ferir um monstro. Veja aí o Salmo 74, verso 13 e 14. O que é que diz aí o Salmo 74, 13 e 14? É uma, vamos dizer assim, são versículos poéticos, tá certo? Não leve no literal não, mas vamos lá. Representando o que Moisés fez com o mar. Tu com teu poder me dividiste no mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as animais do deserto. Exatamente. Então é uma representação do que aconteceu com o Mar Vermelho, né? Aqueles monstros, que aí no caso aqui é o Leviatã, tá? É a palavra literal, crocodilo é o Leviatã, tá? E o alimento das animais do deserto. Então, Deus, ele destruiu o mal, a morte. Qual foi a primeira promessa que Deus deu à humanidade? Que da semente da mulher nasceria um que pisaria onde? Na cabeça da serpente, e a serpente ao calcanhar dele, né, iria abocanhá-lo. Né? Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo foi crucificado, a serpente pegou o calcanhar de Cristo. Mas o que é que Cristo fez com a serpente? Esmagou a sua cabeça. Estranhamente é entendido pelos católicos que foi a mulher que pisou na cabeça da serpente. Como pode, né, fazer uma distorção dessa? Mas é justamente, por exemplo, uma analogia interessante também, quando você mata uma serpente, você pisa na cabeça dela, né, ela ainda pode ser perigosa. Por alguns momentos ela ainda pode ser perigosa. Então você pegou uma jararaca, matou, arrancou a cabeça dela, tenha cuidado ao pegar a cabeça dela, porque ali ainda possui veneno. Né? Então há um tempo, né, de poder ainda naquela serpente. A mesma coisa foi o que acontece com Satanás. Satanás, ele não tem mais poder sobre, né, a igreja, no sentido de que ele não pode mais nos molestar, mas ele é perigoso. Né? Tenha cuidado. Tá bom, meus irmãos? Então esse simbolismo a respeito do mar é muito presente dentro do livro do Apocalipse como um todo, né? Do mar surge o primeiro aliado do dragão, lá em Apocalipse capítulo 13, né? Não sei se irmão lembra essa passagem. E da besta emerge do mar, né? A besta que emerge do mar. Justamente o mar, né? Representando outras coisas, né? Então, as águas, o mar, ele vai simbolizar povos, multidões,
nações, línguas. A Babilônia, que é a grande meretriz, ela está assentada em todas as nações, sobre todas as nações, sobre todos esses reinos que nós temos aqui. Então, meus irmãos, eu não sei se os irmãos lembram da questão da tentação de Cristo Jesus, né? Satanás tentando Cristo Jesus. Satanás oferece o que para Cristo? Tem uma coisa que eu acho bem interessante lá, que Satanás ele vai oferecer toda a autoridade do mundo, todo o poder, né, político que tem no mundo. Ele diz: olha, esses estão sob o meu controle. Né? Então é interessante a gente observar que esse mundo político tem muita mãozinha, né, do inimigo para cumprir o propósito de Deus também, tá? Então temos que ter cuidado ao entrarmos no mundo político, tá? E fazermos o que muitos fazem lá dentro. A gente muitas vezes vê, não, vamos orar, né? Para que Deus nos abençoe. Abençoe para quê? Para botar mais dinheiro na cueca? Né? Mas muitos fazem isso, né? Abençoar para que a corrupção não seja descoberta. Abençoar para que as tramóias não sejam esclarecidas. É isso que acontece. Enfim, mas a grande decisiva vitória, meus irmãos, sobre o mar já aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus feriu o quê? A cabeça da serpente, a cabeça do inimigo. Então, ele permanece no céu muito antes disso, símbolo dessa derrota do dragão, qual na verdade foi anunciada desde o início, ainda lá no Éden. Então, como nós vimos, a primeira promessa é essa: desde o início já está derrotado. Desde o início, Satanás não tem vitória alguma, somente a derrota, né? Então, no mundo por vir, a ausência do mar aponta para essa absoluta ausência do inimigo, a absoluta ausência de Satanás, dos seus aliados, dos seguidores dele. Então, quando fala que não existirá mais mar, é nesse sentido. Tá bom, irmãos? Aprender até então. Bom, e aqui tem outra questão, meus irmãos, também, né? Que são os 4 seres viventes. Um negócio bem interessante aqui, nesse versículo 6, né? Continuando, há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, né? Ou seja, o mal que não pode ser mais nos molestar, mas que está ali, está atelado, um vidro, não pode fazer nada. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, se você levar literalmente essa, vamos dizer assim, colocar na cabeça e imaginar isso aqui, é um negócio estranho, né? Um negócio meio difícil de entendermos, é imaginarmos. É um monstro, é cheio de olhos, né? Uma coisa assim bem difícil, né? É uma coisa que é muito parecida lá em Ezequiel, né? Então, uma manifestação, uma profecia muito semelhante da que acontece lá em Daniel e Ezequiel, certo? Falando dessa visão desses seres viventes, tá? Então, quem são eles? Alguns teólogos, meus irmãos, pensam que eles representam aqui os 4 evangelhos. Então, o leão mostra Jesus como rei, o evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, porque ele fala dos 4 viventes, né? Vamos ler aqui, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, tem semelhanças de criaturas, de animais, qual a gente conhece muito bem, né? O leão, o novilho, né? O homem, né? Que é como um homem. Então, esse como homem seria com a aparência de um símio, ou seja, parecendo um macaco. Porque se você olhar para um macaco para uma pessoa, tem muita semelhança, né? Então, não é que é um macaco, mas é aquele que aparece como homem, que tem a aparência de homem. E o animal, que é a águia, né? Então, nós vemos alguns teólogos dizendo que esses 4 seres viventes são os evangelhos,
né, os 4 evangelhos. Mateus, que representa Jesus como um leão, um rei. Novilho, né, mostra Jesus como servo. Marcos, mostrando Jesus como servo. Lucas, mostrando o homem mostra Jesus como o homem perfeito. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu. João, eu não sigo essa interpretação, né? Mas alguns interpretam assim. Outros interpretam que eles representam a totalidade da natureza, da criação de Deus. Então os 4 seres viventes representam todo o nobre, todo o forte, todo o sábio, todo o rápido da natureza, né? Porque o nobre seria o leão, o rei leão, né? Aquela majestade que o leão tem com a sua juba. O forte, quem é o forte aí? O novilho, né? Literalmente as pessoas utilizavam boi para carregar as cargas pesadas, então era forte, resistente, então representando o forte. O homem, o que tem de característica do homem, né? Dos símios, é que eles são o quê? Sabidos, né? Tem inteligência, são ninja, né? E também rápido da natureza. Tem um animal, meus irmãos, que até o homem criou uma aeronave, né? Literalmente uma nave, igualzinho a essa águia. Porque essa águia, no seu voo, ela consegue alcançar mais de 300 km por hora. Aonde ela passa, ela arranca. Literalmente, tem umas imagens dessa águia, meu irmão, que ela passa pegando a cabeça de um pato. Não dá nem para ver a hora que ela pega a cabeça do pato, o pato fica sem cabeça. E tão rápido que ela é. Então, a águia representando aqui o rápido, aquele que é ligeiro, né? Então, cada figura tem preeminência nessa sua esfera. Esfera dos nobres, fortes, sábios e rápidos. Então, os 4 viventes representariam aí toda a grandeza, todo o poder, toda a beleza da natureza. E aqui vemos o mundo natural trazendo justamente o seu louvor. Né? Porque o que é que esses 4 seres viventes fazem? Observe aí no verso seguinte: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas. Aí ele vai falar justamente como eles são. Aí entra uma questão bem interessante. Mas esses seres viventes, no verso 8, eles proclamam dizer o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Eles estão louvando a Deus, né? Então alguns interpretam aqui como aquela passagem no Salmo 19, versículo 1. O que é que diz aquelas passagens? Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do Senhor. Anuncia as obras do Senhor. Então observe justamente isso. Então eles interpretam que esses 4 seres viventes são a natureza, a criação que está fazendo o quê? Louvando a Deus, está adorando ao Senhor. Mas, porém, entretanto e todavia, eu sigo a interpretação de William Hendricks, tá? De um cara que ele é muito intelectual quanto ao entendimento do Apocalipse, que esses 4 seres viventes são seres angelicais. Observe como esses seres são descritos aí no verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro deles não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Se você ver as representações que o Antigo Testamento também faz aos seres angelicais, celestiais, lá em Ezequiel, lá em Daniel, é da mesma forma. Seres que estão cheios de olhos, mas que as asas estão cobrindo os seus olhos, porque eles não podem enxergar a glória de Deus. Então a ideia aqui não é que esses anjos talvez sejam assim, né? Muitos interpretam literalmente, achando que os anjos são uma bola cheia de olho, de dentro para fora, com várias asas, não sei o que e tal. Pode ser, pode, mas eu não vejo dessa forma, né? Esses 4 seres viventes são querubins, anjos de uma ordem superior, tá? Os querubins, eles guardam as coisas santas de Deus. A canção deles é a canção dos anjos, como nós vimos lá em Isaías também. Quando Isaías chega, né, na presença do Senhor, o que ele enxerga lá? Lá em Isaías 6, a
Alguém lê para mim Isaías 6, verso 1 ao 4, para lembrarmos essa passagem, né, que é uma passagem emblemática. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então os querubins, eles estão ocupados com essa santidade de Deus. Eles estão lá proclamando que Deus é santo, 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 3 vezes, né? A Trindade. Então a canção deles é a canção dos anjos, né? Eles estão descritos como um leão, um novilho, um homem, como um águia, né? Por quê? Porque são fortes, são capazes para servir, eles são inteligentes e eles também são rápidos. É essa a ideia que João está dizendo aqui nesse versículo. Então essas características dos anjos. E o que são esses? E o que esses 4 seres viventes fazem? Como expliquei, eles estão ali expressando a santidade de Deus, mostrando quem Deus é. Deus é o quê? Santo, santo, santo. O que mais? Eis o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, Deus é onipotente. E o que mais? Aquele que era, que é, que há de vir, ou seja, Deus é eterno. É isso que os anjos proclamam, que Deus é santo, que Deus é todo-poderoso e de que Deus é eterno. O livro de Apocalipse está cheio desses cânticos de exaltação. Está cheio desses cânticos. O céu é um lugar, meus irmãos, de celebração. É um lugar de louvor, de glorificação ao nome de Deus. Eles não cessam. Veja aí, ó. De dia e de noite, o que é que eles fazem? Eles proclamam. Eles não se cansam de louvar a Deus. Os anjos, viu? Os anjos. Então João fala aqui 3 coisas importantes também no verso 10 e 11. Primeiro, ele fala do objeto da adoração. Os remidos adorarão quem? Quem é que os remidos vão adorar, meus irmãos? Aquele que virá, que vive pelos séculos dos séculos. Ele também adorará, né? O Espírito Santo, igualmente adoram o Cordeiro Santo. Segundo, nós temos os atos de adoração. A igreja se prostra diante daquele que está sentado aonde? No trono. No trono. A glória deles é glorificar quem está assentado no trono. Essa é a glória da igreja. Eles depositarão todas as suas coroas, toda a sua glória, toda a sua honra diante do trono, em sinal de total submissão e rendição. Estamos rendidos, submissos a Deus. Terceiro, as palavras de adoração. Aquele que está sentado no trono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, no verso 11: por isso tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, se por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a visão do trono de Deus, né, nos mostra justamente essa obra maior. Aleluia, é louvor ao Senhor, louva ao Deus, louvor, glória ao Senhor. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo, é o mesmo Deus que sustenta tudo. Levará o mundo, a história, a igreja, à consumação final. E meus irmãos, João é chamado ao céu para ver o trono. E quem está entronizado nesse trono? O nosso Deus, que tudo controla, que tudo domina. Então o trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono de Deus. Tudo está em órbita do trono de Deus. Graça e juízo, eles emanam do trono de Deus, surgem do trono de Deus. E todo louvor e glória são dirigidos para quem? Para Deus. Para o trono de Deus, para aquele que está
aceitar. Amém, irmãos? Então é isso que nós vimos nesse capítulo 4, tá? Esse início das visões do livro de Apocalipse. E no próximo domingo nós estaremos